Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Gap Filosófico. Hoje eu vou fazer um vídeo resposta a uma questão que eu elaborei no vídeo sobre o Zizek, que ele fala sobre a questão da masculinidade tóxica. E aqui tem algumas questões, né? Surgiu um texto na descrição do vídeo que eu preciso comentar, né? Eu acho que também complementa a questão do vídeo lá e etc, né? Quando o Zizek, na minha interpretação, ele elabora uma crítica a essa perspectiva de um desígnio de patologia acerca da masculinidade tóxica. Ele afirma que isso atende a determinados interesses, né? Mas ele não anula, de certa forma, a ideia que se desenvolvam comportamentos, né, que sejam análogos a isso que é denominado como uma pretensa patologia ligada à perspectiva da masculinidade tóxica. Esse é um ponto importante, né? O Zizek deixa claro no artigo, né? A tradução do artigo está disponível aí na internet para quem quiser ver, né? Só colocar aí masculinidade tóxica e Zizek, né? E vai ver o discorrer do artigo, que demonstra justamente a problematização de uma certa internalização de uma nova normativa que se torna reativa à perspectiva, digamos assim, de liberação da mulher como algo de independente, né? Como um ser independente e que isso, de certa forma, joga sobre os ombros da mulher uma certa responsabilidade de gerir sua vida de determinada forma que se torna um imperativo. Em contraponto a isso, a essa suposta patologia que elabora-se, denominada acerca de vários interesses, acerca desse diagnóstico patológico, digamos assim, o supostamente patológico acerca dessa ideia de masculinidade tóxica, torna o homem que profere, de certa forma, esse tipo de comportamento, né, como passível de ser fragilizado. Nossa, ele está acometido por uma certa impossibilidade, logo, nesse determinado contexto, ele se encontra, ou se encontraria, ou se reverberaria por um determinado ímpeto de fragilização, né? Que se casa perfeitamente, a partir desse determinado diagnóstico, né, com a normatização da figura da mulher enquanto essa figura que automaticamente se torna uma figura que precisa ser gestora em determinados aspectos da própria vida, não que ela já não, que ela não pudesse ser, não que ela não possa ser, mas em determinados sentidos, né, de se tornar uma mulher que vai ocupar determinados papéis dentro daquele determinado contexto, que é proveniente desse contexto cultural, desse caldo cultural que se reverbera sobre essa ideia, digamos assim, de que o homem se torna infantilizado, não se torna mais responsável por conta das suas atitudes, e em contraponto a isso, diante de um certo ímpeto de valorização da sua figura da mulher, a mulher termina por assumir determinadas responsabilidades, né, é, de gestão inseridas nesse âmbito de captura pela própria dinâmica, né, da sociedade coadunada com as perspectivas inevitavelmente capitalistas também, né, que direciona para esse antagonismo em certo sentido. E aí tem alguns trechos do comentário que fizeram nesse vídeo aí, o Zizi, que tem algumas questões ali que eu não concordo tanto assim, que ele coloca ali, que ele, parafraseando o Badiou, né, que isso é fruto de uma certa falta de referência de uma determinada perspectiva ética específica, né, que o Badiou coloca que é devido à fragmentação da relação com certa perspectiva de serviços militares, né, que isso termina reverberando numa falta de referência, né, em determinado sentido, para que eu possa entrar em conflito o quanto antes com essa perspectiva da minha relação individual, da minha interpretação em relação à perspectiva normativa do contexto social. Isso termina tornando os homens fragilizados e as mulheres, em contraponto a isso, terminam assumindo um contexto e não deveria ser totalizado enquanto normativa para elas, no sentido de um protagonismo forçado.
né? Digamos assim, em certos aspectos. E aí, quando se menciona essa questão, né, do lugar do indivíduo homem, do lugar do indivíduo mulher, só para deixar claro que eu não concordo com esse argumento, né, que o Badiou utiliza, né, e o que o Zizek coloca, né, de que isso é falta de uma referência ética específica dentro de um processo de amadurecimento nesse contexto dos indivíduos, como se isso fosse causa de um certo tipo de niilismo, né? Um niilismo ético, moral que reverbera no contexto social. Eu acho que é falta, na verdade, de um processo real que dê espaço para a produção das subjetividades sem um devido processo de assujeitamento, tanto quanto da figura do homem, tanto quanto da figura da mulher. E quando a gente fala em processos de assujeitamento, né, e em combater essas perspectivas de processos específicos de assujeitamento, nós estamos falando não de deixar essas pessoas produzirem comportamentos que vão, de certa maneira, agredir a existência de outras pessoas, né? Se livrar dos processos de assujeitamento é automaticamente respeitar os deveres minoritários, como diz Deleuze, né, num determinado sentido, que você, de fato, vai assimilar uma perspectiva social que esteja alinhada, digamos assim, com um não assujeitamento, com uma relação não normativa para com o outro, no qual você não vai designar uma localização para aquele outro, um papel específico que ele tenha que ocupar. Isso entra nesse determinado contexto, né? Agora, é possível chegar nesse tipo de sociedade, é possível vislumbrar esse contexto, a curto prazo? Muito difícil, né? Muito difícil que vejamos isso. Entretanto, vamos lidando com algumas questões aqui que aparece, sempre aparece, né? Uma ideia de responsabilizar, digamos, as mulheres por conta, né, das violências sexuais que elas sofrem, né? Por mais que isso não seja dito claramente, mas o discurso que se encaminha a partir dessa crítica de que a responsabilidade das mulheres estarem sendo violadas em determinado contexto é justamente um discurso de liberação sexual, é altamente complicado, problemático, misógino, né? E bizarro, né? E aí tem algumas menções aqui desse texto aqui que diz assim: masculinidade tóxica versus feminilidade tóxica. Eu acho que essa comparação já é bizarra por si só. Mas, enfim, a masculinidade tóxica vem de uma feminilidade tóxica. Isso já é. Só essa primeira frase dessa resposta aqui já é complicadíssima, porque dentro de um contexto de discussão que nós elaboramos aqui no canal, nas lives sobre Jung, há uma predominância indiscutível daquilo que chamamos de arquétipo masculino durante toda a história da humanidade. Ponto. Então, a masculinidade tóxica ela não pode ser, mesmo você aderindo à crítica do Zizek, né, que a masculinidade tóxica não existe enquanto uma reverberação específica de uma unidade substancial patológica, né, mas os comportamentos que são análogos a essa masculinidade tóxica existem. Eles não podem ser frutos da feminilidade tóxica, porque nesse contexto que ele está falando aqui, né, dessa feminilidade, porque a feminilidade sempre esteve, de certa forma, reverberada dentro do contexto histórico do modo geral ao masculino, né? Ela sempre se exerceu como um tipo de reativo a essa perspectiva do masculino, que de certa forma sempre predominou e predomina até hoje ainda, né? Que se torna referência, e é justamente por conta disso que quando a mulher, de certa forma, ela supostamente se liberta, ela adquire os mesmos parâmetros normativos de relação para com o outro, que faz parte dessa perspectiva do arquétipo masculino, que ele é hierárquico, elitista, excludente, individualista, né? E, de certa forma, diante de um ímpeto de libertação, né, dentro do contexto no qual nós vivemos, essa feminilidade termina assumindo essas características enquanto reatividade a esse predomínio geral da masculinidade. Então, esse pressuposto inicial já está equivocado, né? E aí menciona outras questões, né? Menciona algumas tradições, nasceu de uma visão pornográfica da mulher. Essa visão pornográfica da mulher ela foi constituída por quem? Né? Quem foi que constituiu? A gente analisou aqui em Jung, né?
que, em certo sentido, nas culturas medievais, o erotismo era sublimado para uma ideia de divino e da divinização da figura da mulher, nas mais variadas questões, né? E ali tem uma menção à figura de Maria e etc. E o Jung, de certa forma, assume que isso é uma tentativa de compensar o erotismo a partir da localização ou de uma certa disposição simbólica de reverberar isso no contexto da mulher, para fazer com que ela se torne um tipo de divino intocável. Isso pode ser problemático em determinados aspectos, porque isso já tem um discurso moralizador acerca do próprio papel da mulher nesse determinado contexto, né, que já podia ser visto nesses comportamentos ditos pelo Jung lá no contexto, eu não vou me aprofundar nessa questão, né, mas que denotavam uma relação simbólica com o machismo já daquela época, né? Enfim, né? Então o lugar do divino da mulher é uma representação, em certo sentido, desse machismo, desse lugar do intocável, de um certo moralismo que permeava esse determinado contexto. Mas prosseguindo aqui a resposta que foi colocada no meu vídeo, né? É, uma visão, nasceu de uma visão pornográfica da mulher, impregnada de erotismo tóxico, que é cultural, vide Papiro de Turim, vide templos Cajurarro, tradições que consideravam a prostituição sagrada e que, inclusive, em seus rituais haviam orgias. Essa relação do indivíduo com seu sexo, sua genitália, sua relação sexual, se tornou bestial, ou seja, dissociada da razão. E aí essa dicotomia, né, entre racionalidade e corporeidade, entre sensível e inteligível, né, entre sensual e a perspectiva ideal, a perspectiva voltada para cima, para essa ideia de racionalidade. Né? Vemos aqui direto com Nietzsche, com outros pensadores, né, que essa suposta racionalidade ela sempre está assentada, né, numa questão de uma série de complexos que sustentam essa racionalidade. Então, a própria tentativa de racionalização nesse contexto medieval, né, de transfigurar esse erotismo para um processo de divinização, né, assim como se menciona essa rejeição dos processos sensuais, corpóreos, né, como um tipo de bestialidade, se rejeitando uma certa racionalidade, ela é análoga no mesmo sentido. Então, ela não consegue dar conta dessa dinâmica humana, cultural, subjetiva que aparece em determinado contexto. Ela é unilateral também, né? Ela também é normativa, ela faz parte desse arquétipo masculino. E aí ele prossegue. O indivíduo que tem relação problemática com sua genitália é uma relação obsessiva com o gozo. Isso aqui, em certo sentido, faz sentido, né? A questão da relação obsessiva com o gozo, porque é, de certa forma, um desejo de um ímpeto unilateral de continuidade do gozo a partir de uma centralidade dos aspectos sensuais. Isso, em certo sentido, isso se reverbera, isso acontece, de fato, e se torna problemático toda vez que isso se torna unilateral, né? A abusar-se de si mesmo sexualmente, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Eu acho problemático você dizer, enquanto alguém está de fora, que alguém se abusa, né, sexualmente, individualmente, que se auto-explora, de certa forma, principalmente você, enquanto homem, falar sobre a figura da mulher, que ela está colaborando para que as mulheres, a imagem das mulheres seja degenerada, né? Você está naquele contexto? Você tem a possibilidade de se colocar no lugar daquela mulher para, de certa forma, é, sentir que isso de fato acontece? Ah, não, porque outras mulheres falam sobre isso e dizem que se sentem dessa forma em relação a esse tipo de comportamento. Tudo bem, elas têm todo o direito de não coadunarem com certos comportamentos, mas essa sensação delas em relação a determinados comportamentos proveniente de algo que diz respeito à própria subjetividade delas ou em relação à forma com que o outro ou a outra pessoa vive, né? Até que ponto essa questão ela pode ser considerada como realmente adequada, né? Então é complicado, né? Este indivíduo terá extrema dificuldade de desenvolver uma relação honesta e aí baseia-se numa certa essencialidade da honestidade, de amor próprio, transferido para a mulher esta relação tóxica. Ou a mulher transferirá para o homem esta relação tóxica consigo mesmo. Isso é totalmente problemático, isso que nem se sustenta. Podemos observar de maneira clara e explícita no universo dos sites pornográficos mulheres que se comportam de maneira neurótica,
com suas genitais e a neurose pressupõe uma certa impossibilidade de ação perante uma certa, eh, uma certa divisão em relação a certas atitudes que deveriam ser tomadas ali em um determinado contexto, também não faz sentido, né? É muitas vezes as dilacerando e etc. E aqui ele usa palavras que eu não vou citar, né? Através do uso de objetos sexuais e etc. Uma relação de amor próprio neurótica que eles consideram o autorrespeito, os limites da dignidade. E aí são todos conceitos elaborados por ele mesmo, né? Ele define o que é respeito, o que é limite de dignidade, saúde mental. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que, independentemente de você ser voltado para a sensualidade ou para uma tendência racionalista, né? Eu acho que o que importa nesse contexto, inclusive pegando o gancho aqui da indústria pornográfica, que é um ímpeto de normatividade, que captura a sexualidade e a imagem dessas mulheres para torná-las produto, né? Muitas mulheres têm consciência disso, outras não, outras são cooptadas por um ímpeto de uma única possibilidade, de certa forma, de ter uma vida minimamente melhor e são exploradas, de fato, têm os seus corpos explorados e etc. Mas outras não, outras se dispõem a terem seus corpos explorados, sabem disso, fazem desse ímpeto de normatividade, de apreensão da sua própria sexualidade, uma forma de certa maneira, se emanciparem em determinados aspectos dentro do escopo cultural, mesmo sabendo que estão sendo usadas e exploradas, né? Eu acho que você não tem o direito de dizer o que é moral, o que não é, o que é amor próprio, o que não é, o que é autorrespeito e o que não é, porque eu acho que isso deve ser algo delegado a essas mulheres, né? Ao papel que elas ocupam nesse determinado contexto. Agora, isso está causando adoecimento a essas pessoas, elas precisam de ajuda, né? Devemos ajudar, devemos compreender, não acusar, não moralizar esse tipo de questão e poder abraçá-las dentro de um determinado contexto que realmente nós possamos dar conta de uma possibilidade de saúde dentro desse contexto. Agora, dizer, né, que o ímpeto, né, dos sites pornográficos é proveniente desse desejo de liberdade da mulher, que de certa forma colabora para que é, haja uma degenerescência da figura da mulher e de uma certa referência moral específica, então isso eu não concordo, né? As mulheres em si, elas não deveriam ser responsabilizadas por conta de serem cooptadas por uma indústria cultural que usa, né, de uma demanda que é extremamente masculina, que as coopta, né, de certa forma, em um certo sentido, quando elas veem isso como uma certa opção, digamos assim, de uma saída específica, por mais problemático que isso se torne, mais problemático falar isso nesse sentido. Aí ele diz: homens se comportam da mesma maneira neurótica, próxima à psicopatia. E aqui tem um uso totalmente inadequado dos termos, e que extrai prazer do sofrimento alheio, são capazes de violentar mulheres de maneira até mesmo perversa. É disso que a indústria pornográfica é feita, né? Então, está falando da mesma coisa, né? Que coopta essas mulheres a partir de um desejo de sobrevivência, um desejo mínimo de inserção no contexto social, e faz com que muitas dessas mulheres desenvolvam problemas psicológicos a partir dessa questão, desenvolvam comportamentos sexuais obsessivos, né? Muitas nem que estão nessa indústria, mas que de certa forma, reverberam a relação de outros problemas que tiveram relacionados a esse arquétipo masculino que é presente na nossa cultura, né, que as traumatizou desde muito cedo e se relacionam de uma forma obsessiva com a sexualidade, mas isso não quer dizer que a gente tenha que negar o sensual por conta disso ou recriminar as mulheres que almejam a liberação real de seus corpos que não estejam intermediados por essas indústrias culturais, ou mesmo quando estejam apreendidas por essas indústrias culturais. A gente não tem o direito de chegar lá e recriminar e moralizar, porque se isso incomoda, isso demonstra uma fragilidade ou uma deficiência sua em relação a essa questão, né? Se há mulheres sendo exploradas e elas precisam de ajuda, vamos ajudar. Mas moralizar o fato a partir de uma determinada impressão minha, de um aspecto moral meu, enquanto
masculino sobre aquilo, enquanto eu mesmo, hipocritamente, sou, digamos assim, o objeto de receptáculo desses produtos, é extremamente complicado, sabe? Então, isso não deve ser feito. E aí ele culpabiliza aqui o feminismo, não vai dar nessa questão, porque isso é muito batido. Não, porque o feminismo e etc. Usa os corpos para solicitar liberações sexuais, ele fala de Woodstock, a publicidade em torno do corpo da mulher, a venda da imagem erótica da mulher, o prazer extraído de uma revista, um filme da mulher e etc. Acontecia coisa e tal. Questões já batidas, que eu já mencionei aqui, né? Aí ele parte para um outro ponto. Deste tipo de cultura sexual, naturalmente, vai nascer uma relação tóxica entre homens e mulheres, ou seja, da exploração que a própria mulher faz do seu corpo, enquanto um grito de liberdade específico, vi dos movimentos feministas, mas você discorde de certas reverberações do movimento feminista, utilizando os seus próprios corpos e tem todo o direito de fazê-lo, né? Você não tem o direito de proferir um discurso que vai moralizar o uso da sensualidade, né, dos corpos para um ímpeto, seja lá qual que seja, né? Mesmo que você discorde, né? E responsabilizar esse tipo de atitude como um certo uma certa reprodução que é feita a partir do arquétipo masculino desde os primórdios disso que chamamos de civilização até hoje, né? É altamente complicado, é altamente complicado. Observamos que o sexo livre acabou deflagrando o aumento da prostituição, o aumento da gravidez na adolescência, o aumento da violência doméstica. Ou seja, ele está dizendo que a ideia de sexo livre é que fomentou a violência doméstica, né? Veja no mínimo, o machismo, a misoginia que está impregnada aqui nesse determinado contexto. Então, o fato de que a mulher decidiu fazer o que ela quer com o corpo dela terminou desembocando no aumento de violência doméstica, ou seja, a promiscuidade, tanto feminina quanto masculina, aumentam a possibilidade de violência doméstica. Isso aqui é totalmente horrível, cara. A gente não pode aceitar que isso seja discursado nesse sentido, sabe? Quando, na verdade, é justamente essa localização análoga que eu mencionei lá no início, né? Há um certo ímpeto medieval que habitou a humanidade, que habita ainda o âmago dos nossos arquétipos masculinos, ainda presente muito, muito fortemente, e que coloca a mulher nesse lugar do divino, no qual ela não pode ter liberdade acerca da própria sexualidade, e se ela a tem, né, o indivíduo que nutre esse arquétipo dentro de si se sente ofendido, porque algo de divino dentro dele foi tocado, e aí ele se sente no direito, e não é nem que se sente no direito, algo do inconsciente dele desperta para essa ofensa, para essa quebra do divino que existe no seu inconsciente, e ele tem atitudes impulsivas relacionadas a essa questão que desembocam, inclusive, na agressão, né? Das mais variadas possíveis, referente à figura da mulher, como se ele pudesse deter o poder sobre a figura da mulher nesse determinado contexto. Então, isso é bizarro, véio. Isso não tem como concordar com isso aqui, né? Enfim, finalizando essa questão aqui, né? Mais uma vez eu vou dizer, esse texto do Zizek, que tem até alguns vídeos circulando por aí, ele é muito mal compreendido, né? Apesar de que tem alguns pontos que eu também discordo ali do Zizek, né? Quando ele parafraseia o Badiou, eu acho que aquilo ali é totalmente uma visão meio talvez proveniente da idade que essas figuras têm, principalmente o Badiou, né? O Badiou que é de certa forma, um moralista, né? Que se baseia por Platão em certos aspectos, apesar de toda a riqueza de Platão e do próprio pensamento do Badiou, né? Não é falta de referencial ético, é falta de um lugar específico para a produção das subjetividades de maneira que possa se exercer da melhor forma possível, de forma não assujeitada no que concerne a própria feminilidade desse contexto aqui. Então, não adianta advogar por uma liberação da mulher que estabeleça parâmetros normativos masculinistas provenientes do arquétipo masculino que ainda é predominante no contexto no qual nós vivemos. Essa que é a questão. Basicamente, eu acho que talvez o Zizek tenha seguido por esse caminho, não consigo se expressar muito bem, mas talvez em outros textos ele deixe isso mais claro, né? E também, apesar de entendermos, concluindo aqui o vídeo, que a indústria cultural
né? Ela se vale de um discurso sobre a liberação dos corpos das mulheres para vendê-los, né? A partir do momento que a mulher escolhe conscientemente ou não fazer isso, através da indústria cultural ou não, eu não tenho o direito de recriminar, né? Essa localização no qual ela se encontra, a partir do discurso que ela faz do uso do próprio corpo. Isso é altamente problemático. Principalmente a partir de um discurso, de uma suposta ode a uma especificidade, de uma certa racionalidade específica que não se sustenta em lugar nenhum, a não seja na própria corporeidade também, né? Porque, para você que não sabe, né, a racionalidade não é uma cabeça de anjo alado, ela se encontra circunscrita também na sensualidade, nas relações biológicas, né? E ela precisa ser compreendida nessa forma. É a unilateralidade que causa as relações extremadas em determinados aspectos. Estou dizendo que mulheres não possam desenvolver problemas provenientes a essa exacerbação do gozo, a essa cooptação da normativa pelo escopo social. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas que, se elas precisarem de ajuda, né, e serem abraçadas ou socorridas nesse determinado contexto, devemos fazê-lo e procurar compreender e não acusar ou responsabilizar as reverberações culturais que são provenientes de machismo e misoginia, né? Jogar isso no colo delas como se fosse comportamento, como se fosse a causa, né? E o fundamento, né, desses comportamentos que devem ser recriminados completamente. Então, o que o Zizek coloca é que surge uma normativa específica da mulher como gestora da própria vida, que, em certo sentido, interpreta as luzes de Jung, que é análogo ao arquétipo masculino e que coloca o homem num lugar de fragilizado, patologizado, que é totalmente inadequado e que deveria também ser subvertido nos dois sentidos. A questão total aqui é essa, né? Não é um discurso pró, né, como colocaram aí, não, porque isso dá vazão para um tipo de misandria. Por favor, você devia ter vergonha na cara de falar uma coisa dessa, sabe? O cara usa o que o Zizek colocou para, de certa forma, justificar a sua própria visão machista de mundo acerca das mulheres e da questão do corpo das mulheres, sabe? Tem um vídeo aí circulando nesse sentido. Isso é ridículo, e como em certo aspecto foi mencionado aqui nesse texto, né? Que a masculinidade tóxica é fruto da feminilidade tóxica. Por favor, né? Por favor, né? Vamos levar a coisa aqui a sério, né? Interpretação de texto, por favor. É isso, se inscrevam no canal, considerem apoiar o nosso Pix, o nosso Apoia-se, tá? E até o próximo vídeo do canal Gap Filosófico, tá? E eu vou deixar linkado aí as informações, o texto do Zizek. Se possível, eu vou colocar até esse outro vídeo aí, porque eu não queria fazer propaganda, sabe, de uma peça tão bizarra como essa, mas eu disse que ia colocar no primeiro vídeo e não coloquei. Então, coloco o texto, coloco o link do vídeo, e coloco o link do primeiro vídeo que eu fiz, mencionando alguns aspectos acerca dessa questão do Zizek. E é isso. Até a próxima. Se inscreva no canal, compartilhem e valeu, pessoal.